Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que a gente pode receber os nossos amigos de forma ainda mais gostosa na nossa casa. Eu aposto que aí desse lado todo mundo gosta de receber os amigos e hoje em dia é muito comum, assim que os amigos chegam em casa, todo mundo pede senha de Wi-Fi. Por que não facilitar a vida deles deixando de fácil acesso a senha e o usuário do Wi-Fi na sala de casa ou em algum outro lugar bem fácil deles acessarem, na verdade? Para isso, eu bolei um quadrinho fofinho. Nesse caso, aqui em casa, como a gente adora o filme Star Wars, eu bolei um quadrinho com a temática do Star Wars, super fácil de fazer com a nossa silhuete. E dessa maneira, assim que os meus amigos verem as frases, eles vão entender e vão saber qual é o usuário, qual a senha e vão achar muito fofinho a ideia do quadrinho. Para fazer um quadrinho desse, que pode ter vários temas, desde o cinema até histórias em quadrinhos, a gente precisa da nossa silhuete, assim fica bem mais fácil de trabalhar. Então agora a gente vai sair daqui, vai lá para nossa área de trabalho, para que eu mostre para vocês como é o passo a passo para fazer a criação de um quadrinho com esses elementos bem específicos, para a gente poder criar algo bem legal e bem personalizado de acordo com o que a gente quiser. Bom, pessoal, então antes da gente ir para nossa área de trabalho, eu quero começar a fazer esse quadrinho utilizando os recursos que a Silhouette pode me oferecer. Para isso, então, eu venho aqui em Arquivo, Mesclar e seleciono a minha imagem Wi-Fi. Eu quero fazer um gracejo com o filme Star Wars, então eu quero colocar a frase que o Wi-Fi esteja com você. E para isso eu quero usar inclusive o símbolo do Wi-Fi que é reconhecido mundialmente. Então, para fazer esse símbolo virar um recorte, eu preciso rastreá-lo. Eu baixei essa imagem na internet, então basta vocês acharem no Google essa imagem e salvar no computador de vocês, abrir no software como eu fiz, vir aqui na ferramenta de rastrear, Select Trace Area, seleciona toda a imagem com essa caixa azul e aí ele vai ficar amarelinho desse jeito. Como ela é uma imagem monocromática, é só a gente tirar o filtro alto, não mexer em nenhuma outra desse limiar nem escala, porque ele vai ficar inteirinho em amarelo, e aí eu dou um rastrear. Agora o meu Wi-Fi já está rastreado, posso inclusive apagar a minha imagem e eu posso aumentar ou diminuir essa imagem conforme eu quiser. Tá? Já vou deixar ela pequenininha, porque é pequenininha que ela vai ficar, eu já sei mais ou menos o tamanho da fonte que eu quero utilizar. Muito bem, como eu quero fazer um gracejo, e vocês viram que eu quero fazer um gracejo com o filme Star Wars, que é o que eu gosto muito desse tema, eu quero utilizar uma fonte que remeta ao filme também. Para isso eu instalei no meu computador uma fonte chamada Star Jedi, que ela é muito parecida com o título do filme. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição do YouTube o link para que vocês também possam baixar essa fonte num site chamado Da Fonte, tudo bem? Muito bem. Então, com essa fonte já selecionada, eu quero escrever aqui que o, seleciono de novo, Wi-Fi esteja com você. E o você vai ficar na linha de baixo. E aí eu venho e centralizo esse você. Eu quero diminuir um pouquinho essa fonte. Eu quero que ela fique com um tamanho de 65 pontos, bem como essa daqui. E agora eu diminuo também esse Wi-Fi para ficar no tamanho adequado. Agora eu vou começar a fazer o alinhamento desses meus elementos na tela, tá? As duas palavras que e o eu quero alinhar junto com o símbolo Wi-Fi. Então, selecionando os dois elementos, tá? Para isso eu clico e arrasto, venho na minha ferramenta de alinhar e vou alinhar ao meio. E aí, automaticamente ele alinha, eu acho que já tá bem bacana. E aí eu já posso agrupar esses dois elementos, porque agora quando eu mexo, ele não precisa ser mais realinhado. Esses dois aqui, eu vejo mais ou menos onde tá uma distância legal entre que e o você, para que ele não fique com um aspecto muito diferente. Seleciono esses dois elementos, também alinho ao centro para que não fique muito estranho, para que ele não fique com margens muito esquisitas. Já está alinhado de maneira adequada, também já posso agrupar. E agora, por fim, eu venho, seleciono esse grande elemento e alinho
ao centro. E esse alinhamento ao centro, com somente esse elemento alinhado, somente esse elemento selecionado, eu estou alinhando com a minha página. Este elemento aqui está alinhado ao meio, ao centro no caso, com a minha página. Muito bem. Como um caractere de desenho na minha página, no meu quadrinho de senha de Wi-Fi, eu quero colocar a Princesa Leia. Antes de começar esse vídeo, eu fui na internet também, procurei uma imagem da Princesa Leia estilizada, uma silhueta dela, e eu achei essa partezinha aqui muito característica. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a imagem do Wi-Fi. Eu rastreei essa imagem, que eu achei muito bonitinha, e deixei aqui na tela para salvar, para ir para outra tela com vocês, tá? Então Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui embaixo, vou diminuir um pouquinho porque não precisa ficar tão grande, e também vou alinhar ao centro. Muito bem, já tá tudo alinhadinho, um elemento com o outro. Agora, nessa região aqui, eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero criar um retângulo, porque senha de Wi-Fi é uma coisa que a gente pode mudar. Então, eu não quero deixar esse pedaço aqui com a senha já fixa, porque é uma coisa que a gente pode mudar. Então, se eu decidir um dia mudar na minha casa, eu tenho essa possibilidade. Essa região aqui, ela simplesmente vai ficar marcada e eu já explico o que vai ser essa marcação. Antes de eu acabar esse quadrinho ou alinhar isso aqui, eu quero delimitar os tamanhos. Eu quero pegar esse retângulo e deixá-lo com 20... Tiro o bloqueio do aspecto para conseguir mexer nesse retângulo livremente. E eu quero deixar com 8 centímetros ou 80 milímetros e 22 milímetros ou 220 milímetros, né? 22 centímetros. Alinho para ficar numa boa distância. E também centralizo, alinho ao centro no caso. Olha só que bacana que ficou e vai ficar certinho nesse caso aqui para mim. Qual é o local da minha rede? Eu renomeei lá na minha casa o local da minha rede como Tatooine. Eu vou colocar no mesmo tipo de fonte para ficar legal, tá? Quem gosta do filme Star Wars sabe que Tatooine é o planeta natal da família Skywalker. Então, Tatooine é o local. E a senha, 2 pontos, Luke, Leia. Eu vou diminuir bem o tamanho da palavra senha, porque ela realmente não é importante para mim. Com esse elemento selecionado, alinho ao centro, Tatooine, alinho ao centro. Sempre que eu mexo com o mouse, gente, como eu já falei, é sempre bom a gente realinhar, porque às vezes a gente dá aquela mexidinha, tá? Muito bem. Esse elemento aqui, eu vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e vou agrupar aqui do lado, fora da minha área. E essas duas palavras aqui, eu vou apagar. Antes de dar continuidade ao nosso próximo passo, eu quero fazer mais um item com vocês que é muito importante para que esse recorte seja perfeito. Percebam que esse S, ele está se sobrepondo no E e no T, e o E e o J, eles também estão se sobrepondo. Se eu deixar isso aqui assim, o que vai acontecer? Conforme a silhuete vai recortar, vai ficar muito farelo de papel e vai ficar muito esquisito. Eu não quero deixar assim, eu acho que isso vai ficar bem feioso. Então eu venho na minha ferramenta fundir e vou fundir esses elementos. Vai ficar bem melhor. E agora eu reagrupo e vai ficar tudo certo. Desse jeito vai ficar tudo muito mais finamente acabado. Eu prefiro que o acabamento, como eu sempre bato nessa tecla com vocês, um acabamento bom é um diferencial de um bom trabalho. Muito bem. O que eu quero fazer agora com vocês? Conforme eu for recortar os meus elementos em letra preta e for colar na minha página, vai ser muito difícil eu conseguir fazer isso de maneira alinhada, de maneira correta, de maneira perfeita e, mais uma vez, perfeição, acabamento, vai ser muito bom. E já que eu tenho a silhuete para facilitar o meu trabalho, por que não usá-la para facilitá-lo? Eu quero fazer com vocês, nesse papel branco que eu vou recortar agora, um meio corte. O que é isso?
Eu vou utilizar a minha lâmina para simplesmente dar uma riscadinha no meu papel branco. Dessa maneira eu vou saber exatamente qual caractere colar exatamente no meu papel. Assim eu não desloco nada, nada fica torto, nada fica esquisito, nada fica diferente. Vai ficar tudo com perfeição colado, certo? Então, por que também eu vou cortar esse retângulo? Porque na hora que eu for imprimir este elemento aqui na minha impressora, eu vou colar ele exatamente neste retângulo. Ele não vai ficar nem para cima, nem para baixo, ele vai ficar exatamente coladinho aqui. Então, todas as vezes que eu for substituir, ele vai estar colado no mesmo lugar e eu não vou ter problema nenhum. Inclusive, os olhinhos da minha princesinha Leia vão estar no lugar adequado e correto. Bom, gente, então agora, para fazer esse meio corte, o que eu faço? Venho nas minhas configurações de corte, como vocês podem ver, tudo está recortado porque ficou uma linha cheia. Com a ferramenta 1 selecionada, venho em papel padronizado, seleciono Automatic Blade, lâmina 3, velocidade pode ser 5 porque não tem nada muito elaborado aqui, nada muito rendado, mas a espessura, ou seja, a força que o cabeçote vai fazer para recortar esse papel vai ser apenas 2, ou seja, mesmo com lâmina 3 exposta em 3, ele não vai fazer força suficiente para vazar o meu papel, para cortar completamente o meu papel, ele simplesmente vai fazer um risquinho no meu papel. Eu vou mandar para a silhuete para que vocês, e vou começar a gravar o recorte da silhuete para que vocês consigam ver como é isso. Então eu vou mandar agora para a silhuete e a gente vai lá fazer esse recorte então agora. Como vocês podem perceber, eu não consigo destacar o papel do recorte. Ele simplesmente está arranhado, ele está rabiscado com a lâmina. Desse jeito, eu tenho um local de marcação para colar o meu papel que realmente será recortado. Isso é uma guia para que eu possa fazer a minha colagem. E olha só, pessoal, percebam que diferente da espessura que eu utilizei para fazer o recorte da folha branca, que eu simplesmente risquei, aqui eu utilizei a espessura 30 para justamente vazar um papel de 180 gramas preto. E olha só, ele realmente rasga. Então, na mesma lâmina 3, eu acabei fazendo um simples risco no papel branco e um recorte no papel preto. Então a silhuete ela consegue te dar muitas opções de trabalho simplesmente sem mexer na lâmina, só mexendo no software e na força que aquele carrinho ali exerce no nosso papel. Bacana, né? Bom, agora como vocês viram, eu já fiz o recorte, mas só o risco. Olha só como é que ficou a página riscada. Vocês podem perceber que essa parte de trás você não consegue praticamente ver que ela tá riscada, mas aqui na parte da frente você consegue ver onde ela arranhou esse meu papel, mas ele não chega a ficar cortado. Então a estrutura do papel tá arranhada, mas ele não tá comprometido em nada. E aqui nesse potinho eu coloquei todos os recortes. Por exemplo, essa cabeça da Leia, tá? Que ela vai encaixar com perfeição aqui, aonde eu fiz o risquinho, porque é exatamente o mesmo tamanho daquilo que eu risquei aqui nesse papel. Então, agora, o que eu vou fazer? Simplesmente um trabalho de colagem desses elementos aqui nesse meu papel.
imprimir, tá? No papel perolado também, a senha, tá? Isso aqui não é recorte, é impressão, então ele é bem lisinho. E aí, ele vai caber com perfeição nesse retângulo que eu coloquei. E aí, eu colocaria somente 4 pontinhos de cola. Como eu disse, eu posso trocar essa senha no momento que eu quiser, então eu não quero rasgar esse papel em momento nenhum. Então eu passo bem pouca cola. Ou então, posteriormente, eu simplesmente venho aqui e colo um outro papel por cima. Você pode guardar esse tipo de trabalho nesses quadrinhos de scrapbook. Fica bem legal e bem protegido. Eu gosto dessa solução, ou então você pode também criar um quadrinho de papel na própria silhuete, comprando o molde. Pessoal, se vocês gostaram dessa ideia, não esqueçam de curtir o vídeo e também de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente pode entrar em contato com esse trabalho e se inspirar. Inscrevam-se também aqui no canal, assim você vai saber em primeira mão tudo que eu coloco por aqui. Aqui na tela você tá vendo um cupom de desconto super camarada para comprar uma silhuete, para chamar de sua, com desconto bacanérrimo, então aproveite. Aqui na descrição do vídeo, mais uma vez, você vai encontrar todos os links que eu comento aqui de site, de blog, de produtos, então não se preocupe, tá tudo aqui. E caso você tenha qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo por aqui nos comentários do YouTube, por e-mail no gabaite@gmail.com ou pelo blog, o www.gaboringaboriela.com, que eu sempre respondo com o maior carinho do mundo. Pessoal, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E que a força esteja com você! Clique nessas duas outras opções de vídeo que vocês estão vendo na tela para conhecer mais do meu trabalho e aprender ainda mais técnicas interessantes sobre scrapbook e home decor. Caso você não seja inscrito aqui no canal, clique nesse círculo que você está vendo entre os vídeos. Assim, você sempre vai saber em primeira mão tudo de bacana que eu coloco por aqui. E toda semana tem novidade.